Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 4. Não esqueci nada. Amém. A aula inaugural da Escola da Família será dia 20, às 10h30. Tinha esquecido isso. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos seus irmãos, veio ajudar com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Jesus, eu creio que a Tua palavra, ela é transformação. Eu creio que ela é broquel, porque ela tem poder, Deus, de entrar onde as palavras humanas e naturais não entram. Ela tem poder, meu Deus, de quebrar paradigmas. Ela tem poder, ó Deus, de agir em áreas que um conselho, que um profissional não conseguem agir. Mas são áreas que só o Senhor consegue sondar, porque Tu sondas o coração. Meu Deus, Tu sabes o que há em nós que nem sequer verbalmente nós exteriorizamos, Deus. Algo que nem o inimigo, nem amigos, nem pessoas próximas, nem um cônjuge, nem ninguém tão próximo que nos conhece sabe da realidade do nosso coração. Mas o Senhor que sonda os corações, entende os desejos e as vontades. Tu que sondas o nosso entendimento, Tu sabe daquilo que nós precisamos mais do que nós mesmos. E é por isso que eu te peço, além da minha voz, que Tu possas falar conosco, comigo, com cada irmão, cada irmã hoje nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e digam todos amém. O tema dessa mensagem é chegado o tempo da restauração. Todas as vezes que você ouvir sobre Neemias, provavelmente você vai ouvir falar sobre reconstrução. Também quando você ouvir falar, por exemplo, de Esdras, porque no original hebraico, a Bíblia hebraica, eles são livros que estavam até juntos, porque eles são correlatos à reconstrução de Jerusalém. Isso fala não só sobre a reconstrução dos muros que nós acabamos de ler, mas fala também sobre a restituição da adoração. O povo judeu, em muitos momentos, ele viveu esse tipo de realidade em muitos momentos provocado pelo próprio afastamento de Deus. Eu não tinha pensado nisso, mas eu lembrando agora, teve algo que já me chamou a atenção muitas vezes, que eu sempre me pergunto dos casamentos que eu já celebrei, e eu me comprometo muito com boa parte deles, de alguma forma ser bênção, e alguns que às vezes geram um divórcio, alguma situação muito indesejada, que eu vou um pouco mais a fundo de entender qual é a realidade daquele casal. Normalmente há um afastamento de Deus, um esfriamento nas coisas de Deus. Uma vez outrora, o casal ele servia muito, andava muito diante de Deus, perto de Deus, e em um belo momento resolve se afastar, afasta da igreja, afasta da célula, afasta da vida com Deus, e é um momento muito propício a nós sermos alvos prediletos do inimigo, e alvos também de uma reconstrução. E não foi diferente com o povo de Deus. Por causa de um afastamento, o povo foi levado cativo. Depois, mais à frente, vou falar sobre isso, mas isso fez com que o povo necessitasse de uma restauração, assim como talvez muitos de nós hoje, nessa noite, precisamos reconstruir algumas áreas da nossa vida e talvez restaurar aquilo que foi quebrado. Mas quando nós falamos sobre restauração,
nós precisamos primeiro entender que restaurar é falar sobre se fechar brechas, porque não haverá restauração enquanto brechas nas nossas vidas não forem fechadas. O que aconteceu nesse momento, e essa palavra é lançada nesse momento, para os muros que haviam sido derrubados, diz a palavra, as portas de entrada da cidade queimadas, mas os muros eles tinham fendas, a cidade estava vulnerável. E da mesma forma nas nossas vidas, Deus está nos chamando para que hoje nós venhamos fechar brechas que talvez o inimigo começou a ter acesso às nossas vidas. Quando a Bíblia fala sobre essas cidades edificadas e com seus muros fortalecidos, ela fala de uma cidade que era fortificada porque representava segurança. Uma cidade com seus muros representava proteção. E quando os muros eram destruídos, ela mostrava vulnerabilidade. E tudo naquela cidade poderia e provavelmente era abalado. Os muros de uma cidade, antigamente, basicamente é o que nós conhecemos hoje pelas nossas fronteiras. Você não consegue entrar nas fronteiras do Brasil, por exemplo, posso dar um exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito sério com o programa dele de imigração, você não entra com facilidade. Há áreas de conflito em outros países, por exemplo, do Oriente Médio, até ingresso na Europa, que tem uma proteção gigantesca para aquelas fronteiras. Por exemplo, no caso do Oriente, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Naquele local nós temos uma fronteira que é muito bem protegida. Por quê? Porque se não houver fronteira, ou seja, se não houver muros de proteção, se não houver um esquema de segurança, de proteção, de se fechar as brechas, aquela cidade ou aquele país se torna vulnerável. Fronteiras ou muros, em muitos momentos, são delicados, porque eles fazem com que nós tenhamos talvez certas limitações. Você tem limitação para ir e vir. Se você já saiu alguma vez do país, você sabe, você tem que passar pela imigração do seu país, talvez pela Receita, e você apresenta seu passaporte na entrada e na saída, porque é necessário que você se apresente dessa forma. Isso limita a gente. Você não tem liberdade tão fácil, mas por outro lado também nos protege, porque protege da entrada dos inimigos. Não é diferente na minha e na tua vida. Quando nós fechamos a brecha para o inimigo, nós temos proteção de Deus, para que nós possamos ser resguardados de qualquer tipo de ataque. A Bíblia, por exemplo, em determinado momento, ela fala sobre muros derrubados, ela fala como cidade com seus muros derrubados, é assim aquele que não sabe se dominar. Quando ela fala sobre domínio próprio, ela fala sobre alguém que está totalmente sem proteção, porque ela fala sobre os muros nesse sentido de cidade vulnerável, desprotegida. E o livro de Neemias, ele vem trazer essa tona para o povo de Deus, desse entendimento. Neemias, ele manda essas palavras direcionadas ao povo, no momento que o livro é escrito pós-cativeiro. O povo havia sido levado cativo à Babilônia, e Jeremias outrora até profetizou que a Babilônia teria o seu domínio sobre Israel. Só que em determinado momento os judeus ficaram presos, foram saqueados, foram levados cativos, tiveram a sua liberdade cerceada, ficaram desprotegidos e esperando uma resposta de Deus. Mas Isaías 45 diz que o Senhor levantaria um homem, esse homem seria Ciro, para quebrar as portas de bronze e os ferrolhos de ferro. E aí a Babilônia ela cai, mas a Babilônia cai e o Império Persa se levanta. E é nesse momento que nós estamos vendo o reinado do Império Persa no contexto de Neemias. E é nesse contexto que esse livro ele transcorre. Só que nesse mesmo contexto aparece um homem chamado Neemias. Neemias era o copeiro do rei persa chamado Artaxerxes. Só que em determinado momento, sobre o que nós acabamos de ler, Neemias, ele recebe algumas pessoas dos seus,
E o aviso que eles haviam dado a Neemias é: olha, Neemias, os muros foram quebrados, as portas da cidade, elas foram destruídas, ou seja, nós estamos vulneráveis, nós estamos numa cidade sem paz, nós não temos segurança, o comércio já não existe, ele está desestruturado, nós estamos sofrendo, nós estamos passando mal. E quando eles falam isso para Neemias, a palavra que nós acabamos de ler é que Neemias, ele começa a orar. Primeiro ele chora, ele se comove com a situação, e ele começa a orar a Deus, porque ele sabia que ele poderia fazer algo. É importante eu falar isso para você, porque quando nós olhamos sobre esse nome copeiro, essa função, nós acreditamos que ser copeiro de um rei é uma pessoa totalmente sem expressão, talvez que servia só para servir, como se fosse nos dias de hoje, o cafezinho na hora que o rei quisesse, fosse talvez para servir alimentação. Não só ele tinha uma importância de provar talvez o seu vinho, trazer o vinho da forma que o rei queria, mas também ele era alguém que fazia parte da corte, ele era alguém próximo do rei, isso fazia com que ele tivesse influência. Virem falar com Neemias era declarar: Neemias, eu sei que tu tens uma influência e o nosso povo, o teu povo, está sofrendo, você precisa fazer algo. Ao ponto que Neemias, ele teve condições, intimidade e influência suficiente dentro da corte e com o rei por ser perto dele, para ter liberdade de pedir autorização para reconstruir os muros e as portas do seu povo. Neemias, ele entende essa direção, ele recebe uma direção ao que seria aproximadamente, acredito, outubro. Passam alguns meses, talvez aproximadamente uns 6 meses, e ele entende que ele havia sido chamado para um processo de transformação e de restauração, e ele vai falar com o rei, e essa palavra ela transcorre nisso, a liberação do rei, para que ele reconstruísse a cidade, para que ele reconstruísse os muros. Da mesma forma, eu creio que tem algumas situações que nós precisamos trabalhar hoje nas nossas vidas, para que nós venhamos reconstruir as nossas proteções, para que de alguma forma nós venhamos fechar as brechas, seja no nosso casamento, seja talvez na nossa casa, no cuidado dos filhos, talvez no seu trabalho, talvez em algo da sua vida, na sua saúde, algo que talvez Deus queira trabalhar na tua vida, para que hoje você saia daqui entendendo que Deus te preparou para vencer, não para viver sofrendo. E é por isso que eu queria compartilhar. Se nós queremos restauração, precisamos tomar algumas atitudes. A primeira dessas atitudes é sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto significa nos incomodar com a situação que vivemos hoje. Nós precisamos gerar sobre nós a capacidade de olhar para dentro de nós hoje, sem que ninguém de repente fale para você que existe algo errado, porque, irmãos, como é desagradável às vezes falar para alguém que não quer ouvir. Eu, por exemplo, quero direcionar como normalmente eu vou discipular alguém que eu não sei se vai receber muito bem, por exemplo, alguém que não é um líder de célula ou um supervisor na minha rede. Eu normalmente chego com a pessoa e eu falo assim: meu irmão, você quer melhorar isso? Você quer ser abençoado? A pessoa fala: claro, eu quero. Eu falo: eu posso falar algo na tua vida, mesmo que te doa, mesmo que te incomode, você me permite? Quando a pessoa fala eu permito, aí eu falo. E há quem diga que não permite, que não quer ouvir determinadas situações, ou não está preparado. Sabe por quê? Porque tem áreas em nós que é difícil nós tratarmos. Como é que você fala com alguém que é extremamente mentiroso, dissimulado? Como é que você fala e quebra um fofoqueiro sem você chegar, que eu digo, com um carrão de cena na pessoa, ferindo, impactando, fazendo que a pessoa levante muros, mas muros de proteção para não ser tratada? Você está conseguindo entender? Às vezes nós precisamos primeiro, antes de mais nada, gerar essa capacidade em nós de sair dessa zona de conforto, uma zona de que eu vivo assim, eu fui acostumado assim.
A minha esposa, já que ela não está aqui, ela odeia que eu falo isso, que é a síndrome de Gabriela, que todo mundo conhece. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. O nome dela é Gabriela. Ela fala, eu odeio essa música. Mas é uma verdade para a tua vida, Gabriela. Uma verdade, nós precisamos permitir que nós sejamos confrontados, incomodados, baqueados ao ponto de você falar, epa, tem algo acontecendo, está destruindo o meu casamento, está tendo uma bronca, está tendo um conflito, está tendo uma situação que não está agradável. Isso fala sobre também se envolver, porque o caso de Neemias era se envolver, ele precisava se envolver, ele estava numa bolha, numa zona de conforto. Qual era a zona de conforto? A vida dele era agradável, ele era da corte, ele andava com o rei, ele tinha regalias por estar ali, se alimentava bem, tinha conforto, ele tinha tudo precioso, estava tudo destruído, o povo estava vulnerável, qualquer hora um inimigo poderia avançar sobre a cidade. Os familiares, ainda que ele não houvesse ainda conhecido, estavam vulneráveis, desprotegidos. Muitos de nós, às vezes, olhamos para a vida do outro, talvez o outro é alguém próximo de você, é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um amigo, e às vezes você fala, cara, eu estou muito ocupado para resolver isso. Sair da zona de conforto é entender o propósito que Deus tem para mim e para você, às vezes para a sua própria vida, é aquela bolha do conforto. E há quem pense assim, se eu não mexer com o diabo, ele não mexe comigo. Só falta falar, eu tenho um pacto com Satanás, eu tenho um acordo com o diabo. Isso é acordo com o diabo, eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Sim, tudo que nós fizermos em prol de Deus, a gente mexe com o diabo, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. Deus cuida de cada um de nós. Pode aplaudir Jesus. E aí eu vou entrar na palavra. Neemias 1,4 diz assim: quando ouvi essas coisas, vou ler essa versão assim, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. É aquele momento que nós olhamos para dentro de nós, você precisa disso, e você consegue perceber, a minha vida está cheia de brecha. Mas existe aquela galera, a galera do tá bom. Está cheio de brecha, mas tem coisa boa também. Tá bom, não tá bom não, porque para o que Deus quer fazer na tua vida, essa brecha tem que ser fechada. Tem brecha às vezes no teu casamento. O que é? É uma irmãzinha ali que está atormentando o irmão de Deus, e ele está a ponto de largar o casamento dele, ainda não percebeu que isso é uma brecha que foi deixado para o inimigo avançar. E quem pode mudar isso? Ele mesmo. Neemias ele ora, ele primeiro recebe a palavra, o impacto, e ele fala, cara, não está legal, chora, jejua, ou seja, ele se consagra. Qual foi a última vez que você se consagrou por algo na tua família, meu irmão? Sabe aquele momento que você recebe uma notícia indesejável? Recebeu um laudo médico, recebeu um problema financeiro, algo que te abalou, que te abateu, e você desesperou, e ao invés de desesperar, devia olhar para dentro de si e falar, qual é a brecha que eu deixei? Mas não interessa qual é a brecha, eu vou tapar com jejum e oração. Neemias, ele sai dessa zona de conforto, ele fala, eu preciso fazer algo, eu vou orar, vou esperar a resposta de Deus, e eu vou fazer algo, e ele começa a fazer algo. A relação com o filho está ruim, começa a fazer algo. O casamento está indo a ponto de acabar, não é momento de desistir, é momento de lutar, é momento de consertar as coisas. O financeiro, por exemplo, falei esses dias, tive muito compromisso financeiro, cheguei com a minha esposa esses dias, falei, amor, eu faço muita compra, por exemplo, pela internet, coisas de casa, simples, de tudo, compro sabonete, compro sabão de lavar roupa, tudo, quase o supermercado inteiro compro pela internet, mas eu fiz uma limpa, passei quase 1 mês e meio sem fazer compra na internet, falei, o cartão vai ter que diminuir, sabe o que é isso? Recuo estratégico. Eu preciso segurar as pontas.
Tem muita gente que depende de mim, eu preciso segurar as pontas. Bora consertar as coisas. O que é isso? É o momento que eu olho para dentro de mim e eu falo, eu vou ajeitar as coisas, vou fechar as brechas, daqui a pouco está tudo bacana de novo. É a capacidade que nós temos de autoavaliação. Só que muitas pessoas sofrem por anos e não conseguem tentar lutar, meu irmão. Eu sei que quando nós estamos mal, que as coisas não estão legais, que a gente está muito abatido, às vezes a gente fica desesperado, que a gente não consegue se movimentar. Só que esse é o momento, eu quero te dar um conselho, não estou nem conseguindo orar, liga o louvor lá na tua casa, num volume alto, fica calado e só fala assim, Deus fala comigo. Eu tenho certeza, só se tu for muito frio, que tu não vai sentir nada. Mas nesse momento o Espírito Santo ele vai te tocar. Do nada você talvez receba uma mensagem de alguém falando, olha, eu estava orando agora, Deus me lembrou de você, e Deus mandou te dar uma palavra. Do nada talvez você vai encontrar alguém do teu trabalho que vai falar, eu queria dar uma palavra hoje para alguém. Na célula, alguém vai direcionar o que você fala, Deus falou comigo. Mas às vezes nós não ouvimos Deus falar porque a gente não sai da zona de conforto, está confortável. Às vezes precisa ficar desconfortável para a gente sair dessa zona, bagunçar a nossa vida para a gente começar a ir atrás daquilo que pode mudar a nossa vida. A Bíblia está recheada, irmãos, de testemunhos de pessoas que sofreram 12 anos, por exemplo, mulher do fluxo de sangue. Tem pessoas como aquele paralítico no tanque de Betesda, décadas sofrendo. A Bíblia fala de uma mulher que ficou encurvada, se eu não me engano, 18 anos. Pessoas que sofrem uma vida, meses, anos, décadas, e nunca viram para Deus falando, Deus, onde eu tenho que mudar? Porque eu abro meu coração e eu deixo com que você entre, você faça morada e tudo seja transformado. Você precisa fazer isso hoje na tua casa. Chegue hoje na tua casa, irmãos, tem coisa que para mim tudo é espiritual. Eu, por exemplo, de vez em quando eu durmo com a minha filha no quarto dela, quando alguma situação do bebê, a gente está com um bebezinho pequeno, ou eu tenho que acordar muito cedo, eu deito lá com a minha filha. E aí a minha filha, ela se mexe muito. Quando eu acho que ela está se mexendo exagerado, normalmente falo, filha, você quer ir no banheiro? Aí quando ela acorda e ela responde que não quer, aí eu começo a orar. Aí eu já vou, se tem alguma coisa aqui, está quebrado, amarrado, em nome de Jesus, sabe? Essa é a minha casa, tu faz o que tu quiser. Mas porque eu sou autoridade sobre a vida da minha filha, eu imponho sim as mãos para ela, eu abençoo ela. Eu depois vou falar um pouco disso, dessa autoridade que Deus te deu, para que você seja usado. Mas nós precisamos dessa maturidade espiritual e essa capacidade de avaliação, de reconhecer que nós precisamos mudar. Ah, mas eu sou muito coroca na fé, eu tenho muito tempo já de igreja, glória a Deus por isso, mas muda alguma coisa. Lembra-te, pois Apocalipse diz à igreja de Éfeso, lembra-te, pois, de onde tu caíste, te arrepende e volta às práticas das primeiras obras. O que é isso? Cara, volta, é só brecha aqui, vai 180 graus, te arrepende e faz tudo de novo. Olha para dentro, olha para o caminho, olha para a trajetória, e Deus, Ele vai fazer que você entenda o teu propósito, mas saia da zona de conforto. Número 2, outra atitude, não dar nenhum passo sem Deus no comando. Diga assim, Deus está no comando da minha vida. Tá ou não tá? Tá. Tá ou não tá? Tá mesmo? Então por que às vezes você quer fazer pela força do seu braço e se desespera quando as coisas dão errado? A verdade é que nós precisamos aprender a colocar Deus no comando de tudo. O que? A primícia de Deus em tudo, ou seja, comunicando tudo para Deus sobre a nossa vida. Irmãos, não tem um dia que eu posso sair agoniado de casa, às vezes orar no carro, às vezes orar só 5 minutos em casa, mas eu tenho, hoje por exemplo, sair agoniado, acordei tarde, levar minha filha, faço o lanche dela e levo ela no colégio. Então eu saí agoniado hoje, acordei tarde, e aí saí correndo, e aí nós oramos no carro. Aí eu orei pela nossa família, orei por ela, no caminho até lá. E como eu apresento?
Eu apresento a Deus o meu dia. Primeiro eu digo: Deus, o meu dia vai ser teu, tudo seja para a honra e glória do teu nome. A minha vida é tua, Senhor. Eu tenho algumas decisões para tomar lá na empresa hoje. Pai, eu te peço, me instrui nessas direções, Pai. Eu tenho que comprar algo, eu tenho que vender algo. Fulano de tal está me devendo, fulano de tal eu estou devendo, eu vou apresentando. Deus, me ajuda isso. Quando eu vejo no final do dia, acaba e eu falo: olha Deus, como é bom. Eu não devo ninguém, graças a Deus. Mas uma coisa é certa, irmãos: em determinado momento eu sinto paz para dormir, às vezes com muita responsabilidade. Mas sabe por que eu sinto paz? Porque eu sei que Deus está no controle da minha vida. Eu coloquei na mão dele. Deus é que nem o teu pai, que você pode aplaudir Jesus. Irmãos, sabe o que eu acho bacana? Minha filha, lembrei disso agora, minha filha, ela às vezes dorme no carro, quando a gente sai para algum local. E às vezes ela está dormindo tão pesado que eu tenho que carregá-la. E ela já tem 8 anos, ainda que ela seja bem magrinha, não é fácil carregar. E aí eu pego a minha filha no colo. E às vezes ela chega, quando ela acorda no dia seguinte, ela está desnorteada, porque ela dormiu ou no carro, ou ela dormiu na casa de alguém. E quando ela acordou, ela já está na cama dela, acordada. Estou onde? Mas sabe por que a minha filha fica tranquila? Porque ela sabe que se ela precisar, ela já deu a vida dela no comando do papai. E ela sabe que o papai vai carregar ela, o papai vai trocar ela, o papai vai acordar na hora que tiver que acordar, o papai vai trazer o alimento, o papai vai fazer tudo. Sabe por quê? Ela sabe: eu não consigo cuidar da minha vida, mas o papai pode cuidar. Sabe o que nós precisamos aprender? Às vezes você não consegue cuidar da sua vida, mas o papai consegue. O teu pai que está nos céus tem cuidado de vós. Ele se preocupa com você. Que tal você entregar o controle da sua vida para ele? Não tem como reconstruir os muros da nossa vida, não tem como não ficar vulnerável se nós não colocarmos Deus no comando. Neemias 4:19 lá para frente, ele já fala assim: então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta. Juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Para você entender essa palavra, como é que funcionou a história? Neemias, ele pede autorização ao rei, o rei dá autorização, Neemias ele vai, começa a construção do templo. Passa diversas situações, mas enquanto Neemias estava reconstruindo as portas e os muros da cidade, os muros e as portas da cidade, naquele momento, enquanto ele consegue entender que teria que ter uma estratégia diferente. E a estratégia era: eu preciso que esses homens, eles fiquem espaçados, porque o muro é muito grande e nós somos poucos. Nós vamos ficar espaçados e cada um fica com uma arma na mão e com uma ferramenta de reconstrução. Como quem diz: estamos preparados para a guerra se o inimigo atacar pelas brechas, mas também estamos preparados para fazer reconstrução, porque a obra não pode parar. Nós não precisamos parar a obra, nem nós precisamos parar de nos proteger. Nós podemos fazer os dois da nossa vida. E Neemias, ele faz isso, só que havia uma direção. Primeiro, Deus já tinha dado a palavra, já tinha dado a ordem da reconstrução, e a direção era: quando vocês ouvirem a trombeta, vocês correm e se ajuntem onde a trombeta está tocando. Sabe por quê? Porque se nós estivermos ali, Deus dará a vitória. Não era a estratégia dele. Ele disse: ainda que sejam muitos, Deus dará a vitória. Não interessa quão vulnerável você está em algo, só comece a reconstrução da sua vida e coloque Deus no controle e no comando, que Ele, assim como Neemias, Ele te dará a vitória. Posso ouvir um glória a Deus? Muitos já haviam tentado a reconstrução, até sem êxito. O povo, inclusive, sobre essa palavra que nós lemos, esse verso do capítulo 4, já estava desanimado.
O povo precisava de avivamento espiritual, o povo precisava ser tocado por Deus, eles precisavam entender que Deus é quem ia dar vitória para eles. E aí Neemias, ele começa a entrar num posicionamento de arrependimento pelo povo, clamando pela mão de Deus. Ele sabia que o povo tinha se afastado de Deus, adorado outros deuses, ele tinha ficado muito distante das coisas de Deus, e o povo estava sofrendo por causa disso, e ele entende, chegou o momento de orar junto com esse povo, levar esse povo para um nível mais profundo. É assim que você vai fazer. Quando você coloca Deus no comando, você está dizendo para Deus: Deus, eu quero ir no nível mais profundo de presença do Senhor, porque onde tu estás, o mal tem que sair. Onde tu colocas as tuas mãos, a vitória, as coisas dão certo. Ele estabelece uma estratégia, a estratégia era ótima, a estratégia ia dar certo, mas no final ele sabia que só Deus poderia dar aquela vitória. Ele reconhecia em Deus a capacidade de mudar a vida deles. Há situações que para nós homens elas são impossíveis, e nós precisamos aprender a levar causas impossíveis diante de Deus. Ao invés de ativar o modo desespero, ative o modo fé. Ao invés de você talvez se desesperar com essa sentença que você recebeu, talvez você se desesperar com uma ligação que você talvez recebeu antes de chegar aqui, e que você chegou com o teu coração que está até difícil prestar atenção na palavra, e Deus está dizendo: é impossível, traz para mim, porque eu sou o Deus do impossível. Para aquilo que você não tem capacidade, Deus tem capacidade de mudar, e Ele quer mudar isso. Mas como a gente faz? A gente coloca no controle daquele que faz causas impossíveis se tornarem fáceis. O que para a gente é uma tempestade, para Deus não é nem um soprinho, porque Deus tem cuidado das nossas vidas. Quando Neemias teve as notícias ruins, a primeira coisa que ele faz é consultar Deus e se consagrar. Sabe por quê? Porque Deus é o médico dos médicos, porque Deus é o psicólogo dos psicólogos, porque Deus, nesse sentido, Ele é o teu melhor conselheiro. Eu sei que nós somos instigados a procurar um melhor médico. É muito complicado, eu vou dar um jeito, gastar o que for necessário, mas antes de você fazer tudo isso, consulte o médico dos médicos. Talvez ele tenha uma resposta muito mais favorável e fácil. Qual é a resposta? Não sei, mas eu sei que quando Deus brada no nosso coração, quem já ouviu a voz de Deus sabe, aquela voz traz paz, traz conforto, porque o verdadeiro amor, diz a palavra, ele lança fora todo medo. E quem é o verdadeiro amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é o amor, Ele é a personificação de amor. Então estar com Deus tira todo o nosso medo. Andar com Ele muda a história. Eu não sei se isso vai acontecer. Teste para você ver, você vai sentir uma paz. É a paz, verdadeira paz, que excede todo entendimento. Deus sabe lidar com as nossas dores e tem as respostas certas para tudo. Glória a Deus. Número 3, uma atitude para começar a reconstruir os muros de proteção da nossa vida e fechar as brechas. Reconheça a sua posição e assuma a sua responsabilidade. Eu fiz questão de não colocar reconhecemos a nossa posição no plural, e vou reconhecer a minha responsabilidade. Sabe por quê? Isso é comigo e é com você, é individualmente que Deus quer nos tratar. Que nós venhamos primeiro olhar para dentro de nós e reconhecer que às vezes nós não percebemos, mas Deus nos colocou em posições de influência. Talvez você diga: mas eu não sou ninguém importante no meu trabalho. Mas talvez dentro da tua casa tu é importante. Para alguém você é importante. Eu posso não ser importante para ninguém, mas eu sei que para minha esposa e para os meus filhos eu sou importante. Eu sou influência dentro da minha casa. Eu tenho consciência disso na minha vida. E você? Deus quer usar essa tua posição. Por onde quer que você passe, Deus quer usar essa tua posição. Eu lembrei de algo vindo para cá, porque aconteceu agora de tarde. Nós tínhamos um líder, já estou perto de acabar. Nós tínhamos um líder
aqui na igreja, o Tiago, vou até testemunhar sobre ele, era um líder dentro da minha rede, e o Tiago ele foi morar em Santa Catarina, e hoje ele faz parte de uma quadrangular lá, é pastor na quadrangular, ele dava aqui aula no Instituto Teológico, e hoje eu vi o Tiago, ele trabalha em uma empresa, e essa empresa fez uma premiação de vendas, e o Tiago saiu como entre os melhores nessa premiação, e ele ganhou um troféu, ganhou uns prêmios, mas o mais interessante foi a supervisora, ou era a proprietária, não sei quem era exatamente, ela começa a falar sobre o Tiago, antes de anunciar ele, e ela fala assim, ele é aquele homem que chega antes de todo mundo e sai depois de todo mundo, mas o interessante é que ele chega, abre as janelas, deixa o sol entrar, e ele, todas as vezes que nós chegamos, tem um louvor tocando, ele está orando, e quando a gente menos espera, ele está orando por alguém que está precisando de uma cura, está precisando de um milagre lá, e isso já é a marca do nosso grupo, que o nosso grupo é cheio da presença de Deus. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, que bênção, dando testemunho por onde quer que você passe, sabe por quê? Ele entendeu a posição dele. É a posição que talvez para muitos não seriam de extrema influência, mas por onde quer que ele passe, ele deixa um pouco do amor de Jesus, do amor de Deus, e as coisas começam a acontecer. Neemias 1, 2, 3 diz assim, Anani, um dos seus irmãos veio ajudar com alguns outros homens, e lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, aquele cativeiro da Babilônia, e também sobre Jerusalém, e eles responderam, aqueles que sobreviveram, ou seja, o restante, aqueles que sobreviveram do cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas destruídas pelo fogo. Neemias sabia que a sua influência era grande por ser copeiro do rei, e ele sabia que ele também tinha uma responsabilidade. Ele sabia que aquela responsabilidade fazia com que ele não pudesse transferir, nem terceirizar aquilo que foi dado de Deus para a vida dele. Nós temos autoridade sobre algumas pessoas, você tem com certeza, por exemplo, eu sou autoridade, já falei sobre a minha filha, sobre meus filhos. A minha filha não tem, não digo todos os dias, mas quase todos os dias eu declaro na minha filha, sobre a minha filha, que ela vai ser grande, que ela vai ser usada por Deus. O meu filho que nasceu, está com 3 meses, eu falo, tu vai ser cheio do Espírito Santo, meu filho, Deus vai te usar muito. Eu falo para eles que eles vão servir no altar, que eles vão ser usados por Deus, que eles vão entregar a vida deles por Deus, para Deus, que eles vão ser testemunhas dessa terra, que eles vão ser instrumento de Deus. Eu desde agora declaro sobre a vida deles, porque eu sou autoridade sobre eles. Abra sua boca e comece a assumir a autoridade e a responsabilidade que Deus te deu. Isso é fechar brecha, irmãos. A guerra está travada dentro da tua casa. Qual foi a última vez que você orou pela tua família, pela tua casa? Te veste de profeta lá, faz que nem eu, começa a bater o pé, está amarrado, repreendido, em nome de Jesus, sai. Você já até treina a libertação, fala, no 3 você sai agora, Satanás. 1, 2, 3, sai. Bora treinar? Fala assim, 1, 2, 3. Tá fraco ainda, mas acho que em nome de Jesus sai sim. É em nome de Jesus, porque se fosse no grito estava difícil. Sabe o que é interessante de Neemias? Às vezes a gente arranja desculpa, irmãos. Neemias nunca esteve em Jerusalém, porque Neemias não nasceu naquele local, ele é fruto do cativeiro. Ele nem sequer tinha proximidade, por isso que ele fala, a cidade dos meus pais, a cidade dos meus antepassados, a cidade daqueles que fazem parte da minha família. Eu não tenho vínculo próximo, não conheci, nunca estive, mas eu assumo a responsabilidade. É um sentimento de pertencimento. Sabe por quê? Eu nunca vi o céu, mas eu quero estar lá, porque eu sei que é bom. Eu nunca vi o céu, mas eu já amo o céu, eu quero, e se eu amo o céu, eu quero levar todo mundo, bora todo mundo para o céu? Glória a Deus, quem é que vai para o céu aí? Levanta a mão. Quem não levantou a mão também vai para o céu. Glória a Deus. A vida era confortável, mas a influência dele só tinha um propósito. Hoje, se a sua vida está confortável, talvez não, mas você tem um propósito de vida, Deus quer te usar.
E deixa eu acelerar. Número 4 e último. Não pare a obra por causa do inimigo. Chega de ter medo do inimigo. Neemias 2, 19 e 20 diz assim: quando porém Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, que ele estava reconstruindo e estava tendo sucesso, zombaram de nós e desprezaram-nos, e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada memorável que favoreça vocês. O que Neemias estava fazendo ali? Ele estava colocando a mão no arado, agindo, trabalhando, orando, reconstruindo. E todas as vezes que nós começamos a fazer algo, a obra de Deus, alguma situação, sempre tem gente em volta de nós que vai criticar, irmãos. Você nunca vai conseguir, principalmente, fazer a obra de Deus sem que ninguém não vá te criticar. Todas as vezes que você botar a mão para fazer algo que fala sobre reconstrução, fechamento de brechas, vai ter alguém que vai se levantar como oposição. Sabe por quê? Porque tem gente que critica tudo. Tem gente que para eles tudo está ruim, o copo sempre está vazio, mas não tente agradar a todos. A Bíblia diz: importa que eu agrade a Deus, importa que eu entregue a Deus o agrado, a minha gratidão, de apresentar diante de Deus, dizendo: Deus, te agrada, isso é da tua vontade, então eu não vou parar a obra. Eles começaram a lutar contra ele, tentar armar contra ele, e quando a Bíblia fala sobre a forma que eles queriam se posicionar, eles queriam matar. Lá no verso 2 do capítulo 6, diz assim: Sambalate e Gesem mandaram-me seguinte mensagem: venha nos encontrar num povoado da planície de Onos. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Essa tradução do original no hebraico, fazer o mal, é porque eles intentavam matar ele. Sabe qual era a resposta dele? A resposta dele para todas as vezes que eles procuraram é que ele estava numa grande obra e ele não tinha como parar. Todas as vezes que Satanás tentar te atacar, todas as vezes que houver uma oposição muito grande, quando você fizer aquilo que Deus chamou para fazer, lembre-se, não há tempo para parar a obra de Deus. Enquanto você avança, Satanás vai ficando para trás. Glória a Deus. Vou finalizar com isso. Billy Graham dizia: sempre que o homem tenta navegar para longe da direção de Deus, o diabo já tem um barco preparado. O nosso pastor, fique em pé no seu lugar, só para parecer que acabou.